Boa noite a todos vocês que estão na nossa sintonia, na nossa companhia. Mais um programa Trocando Ideias chegando até você, né, para juntos, já fazendo aqui de novo esse trocadilho, trocarmos ideias, mas aprendermos um pouco mais, conversarmos, trocarmos experiência. Eu insisto sempre em dizer isso, o programa Trocando Ideias não é um programa feito só para você, ele é por você também, a sua participação ela é essencial para nós. Então, aqui a gente tenta ajudar a responder as perguntas que vocês nos mandam, então, mas também vamos aprendendo muito com você aí em casa. O tema de hoje é sobre a TV e a evangelização, né, porque esse mês de agosto é mês de dia 11 de agosto, foi dia de Santa Clara. E, para quem não sabe, Santa Clara é a patrona da TV. A gente depois pode falar um pouco mais a respeito disso, mas a gente fala de uma maneira geral, né? Onde hoje os meios de comunicação estão aí cada vez mais crescendo, né? Crescendo não só, a gente diminui em equipamento, mas cresce em alcance. E como fazer? E que benefício isso traz para a evangelização? Vamos conversar bastante com isso. Por isso aqui conosco hoje está o Oswaldo Luiz, que é jornalista aqui da Canção Nova há 25 anos. Ele é novinho, mas há 25 anos que está aqui conosco, é casado, né, com a Rita. Um abraço para a Rita e para os meninos. Né, tem um casal de filhos lindos. E aí, né, Oswaldo? Pois é, nesse desafio. Um desafio, uma alegria, também uma honra, né, estar aqui neste programa. Eu sempre quando venho aqui me recordo dos primeiros que foram feitos, né? Que a gente faz a dança das cadeiras, Padre né, Oswaldo? Você Jonas, também já teve de casa. Luzia, né? E a apresentação do Ricardo. Então, fico muito feliz de estar aqui no Trocando Ideias, esse programa tão tradicional da Canção Nova. Que bom. Então tá aí o Oswaldo já para ajudar a gente a responder. E aqui o nosso companheiro de missão no nosso programa, Padre Roger Araújo. Bem-vindo, gente linda. O padre é jornalista também, viu, gente? Além de padre, ele é jornalista. Pois é, eu faço parte da escola do Oswaldo. Nós somos discípulos, né? Cheguei aqui na Canção Nova, 98, o Oswaldo era responsável pelo departamento de jornalismo. Ainda lembro a primeira vez que ele me jogou para a rua para fazer uma reportagem. Estava inaugurando umas casas populares aqui, viu, Oswaldo? Ele falou, vai lá, fala o que acontecer, você vai e filma e traz para nós e tal. Aí eu lembro que o Carlos, né, cinegrafista, disse assim, bom, agora você precisa fazer uma passagem. Mas o que é passagem mesmo? E eu acho isso muito legal, porque nós aprendemos a fazer, na verdade, na prática, na coragem, né, sendo jogado para fazer. Quando eu fui transferido para a televisão, da rádio para a televisão, logo no primeiro dia me mandaram para uma reunião técnica. Não, vai lá que você que está lá, tem que resolver. E eu cheguei lá, ficaram a reunião inteira falando de um tal de viewfinder, que tá ruim, que estava dando mau contato, tem que consertar esse viewfinder, que não sei o quê. E eu não vi a hora de acabar a reunião para perguntar para alguém, né, o que é viewfinder? É o visorzinho da câmera, né, onde o cinegrafista olha ali, né? Isso porque já era, como diz meu marido, jornalista formado, né, Oswaldo? Jornalista formado e já trabalhava aqui na Canção Nova já há 6 anos naquela época. Tá vendo? Então, a gente vai crescendo. O padre pegou umas vacas mais gordinhas, né, Oswaldo? Porque o padre, quando chegou, o jornalismo já era lá embaixo, na margem esquerda? Ela começou na rádio. Ele começou na rádio, olha, ele não teve tanta sorte, não, porque pegou a Cris lá, a Cris Bastos. A Cris Bastos. Cris, olha só, Cris, ele falando de você. A Cristina é outro patrimônio nosso aqui. A Cristina, ela tem um histórico também. Devia ter trazido a Cristina hoje aqui para falar, caramba. Ele participou bem daquela história do balcão frigorífico, né? Porque ele veio junto com a rádio para montar na televisão. E a gente, quando montou a televisão, não tinha móveis, não tinha nada, não tinha cadeira. Então a gente começou, a Eliana fez uma campanha no rádio, a Eliana Sá, para doações. Mas enquanto não chegaram as doações, a Cris viu lá num canto, lá no chão, né, um balcão frigorífico e perguntou para o Felipe, vocês estão usando isso? Não, não estamos usando agora. Não, vocês não emprestam para ser a nossa mesa do jornalismo? Quanto choque que a gente não levou, né, padre? Aprendeu no susto assim, né, padre? Imagina colocar coisa elétrica ali, né, porque era um escritório, né, e com coisa de inox, imagina.
É só na nossa cabeça e só aqui que acontecem essas coisas. Mas a gente está aqui fazendo um pouquinho de revival, como a Cristina gosta, déjà vu, ela gosta de usar, ela gosta mais do francês, né? Mas para a gente lembrar que nós tivemos essa graça, né? Nós três já trabalhamos juntos há alguns anos atrás, né? E estamos nessa história da televisão e para a gente contar para vocês um pouco mais da importância, né, de você aí em casa também como instrumento de evangelização através da televisão, porque você faz parte dessa história, você está conosco neste lindo desafio, né? Eu sei que o padre já tinha também muito essa questão, vamos usar uma palavra assim bem popular hoje, assim, né? Essa pegada de jornalismo desde criança, não era, padre? Pois é. Porque você sempre teve as duas vocações aí, a do jornalista e a do sacerdote. Eu acho que a do jornalismo é o primeiro. Sabe por quê? Porque eu, com 6 anos de idade, a minha primeira profissão, eu posso dizer assim, com muito orgulho, foi vender jornal. Então, eu me tornei jornaleiro por necessidade e gostei demais da coisa, né? A gente tinha que levantar muito cedo, sábado e domingo, às 4 horas da manhã, para sair na rua vendendo jornal. E por que tão cedo? Porque só conseguia pegar bastante jornal quem chegasse cedo. Quem chegava primeiro pegava 40 jornal, 50 jornal e colocava debaixo do braço para sair vendendo. Eu achava aquilo muito legal, porque a gente tinha que ler as manchetes do jornal, né? Para gritar. Então o senhor se interessava e lia. Então era importante saber ler. Eu lembro que há alguns anos teve aquela época do Plano Cruzado, né? E aí, então, saía a tabela do Plano Cruzado. A gente saía na rua dizendo, olha, saiu a tabela do Sarney, e assim por diante, para divulgar um pouco. Então, eu acho que o interesse meu pela comunicação, pelo jornalismo, morando ali em Brasília, foi justamente disso, né? Eu comecei muito cedo vendendo jornal. Com o jornal eu aprendi a ler e foi aos poucos aprendendo a ler o mundo também. Então, eu fui criando muito gosto pela comunicação a partir disso. Que legal. Então, E o Oswaldo já sempre também teve essa... Eu já fui o contrário. Eu primeiro quis ser o que o padre é hoje. Então, foi invertido. Eu fui seminarista salesiano por 3 anos e meio. E quando eu resolvi sair, me apaixonei lá por uma menina. Mas você entrou no seminário menor, né? Era menor. Ainda não era Eu estudei 1 ano em Lavrinhas, que hoje está com a Canção Nova, né? Que era um seminário menor. Fiz a 8ª série lá, depois 2 anos e meio em Pinda. E quando eu saí, eu falei, deu aquele, né, poxa, o que eu faço da vida? E aí eu pensei comigo assim, não, eu acho que eu dou bem em palestra. Dava várias palestras sobre vocação, inclusive, né? E eu falei, eu acho que eu poderia tentar trabalhar com comunicação. E aí fui fazer, então, faculdade de jornalismo. Acabou sendo invertido. Verdade. Ou tinha que ir para a comunicação ou para o direito, né? Porque a oratória é boa, né? Pois é. Até quando eu fui fazer jornalismo, um conhecido meu falou, por que você não faz direito? Faz direito que tem mais campo de trabalho e você depois pode ser jornalista também. Mas na época, não. Eu achava que o direito não tinha nada a ver comigo. Até hoje eu gosto bastante. Mas graças a Deus que você não foi, porque a gente ia perder um bom jornalista. Oswaldo, o padre falando aqui a respeito da origem dele, vamos dizer assim, né, que era do jornal, que hoje em dia é muito difícil a gente ver, infelizmente, um hábito que se perdeu do jornal escrito, né, impresso. Escrito não é impresso, né, a gente fala imprensa escrita, mas é toda ação. Mas o impresso ali, então hoje também muitos jornais já vêm também nos meios eletrônicos, né? E você começou na rádio, mas sempre, desde o começo, você teve essa atração pela rádio? Sim. Ou não era só por causa da Canção Nova? Foi seu primeiro emprego, quando você saiu? Um pouco disso também. Também foi uma opção de fazer jornalismo, porque o padre Jonas já tinha comprado a Rádio Bandeirantes. E eu já percebia a luta que era dele de ter profissionais que atuassem nessa área. Então, um pouco disso. Porque quando eu fui fazer jornalismo, foi em 1987 que eu comecei. Então, a rádio tinha ali 6 aninhos, né? E eu já pensei, mais ou menos, vou fazer para ir lá ajudar o padre Jonas. Já era da Renovação Carismática. Então, tinha esse intuito. E tanto é que, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu escolhi fazer sobre uma grande reportagem televisiva,
porque também já estava começando a TV Canção Nova. Você estava terminando a faculdade. Estava terminando a faculdade, a TV Canção Nova começou em dezembro ali de 89. Então, de certa forma, a minha preparação, minha formação foi mais para essa área. A minha faculdade, onde eu fiz, a Unital, em Taubaté, ela tinha sempre era muito forte na parte impressa, no jornalismo impresso, que infelizmente está acabando. Que esse jornalismo, o padre falava ali dos jornais que ele tinha que ir lá pegar para distribuir, pegar bastante para vender. Infelizmente, hoje, cada vez mais, a gente está vendo que o jornal impresso está acabando. Muitos jornais de interior, inclusive, estão fechando. Estão ficando só com as suas versões digitais, né? Mas interessante, porque eu fui fazer numa faculdade que tinha um lado mais forte para esse jornalismo e, de certa forma, eu tive que ir provocando também essa outra formação que nem tinha muito boa lá. Lembro que eu fui fazer sobre esse tema, ninguém quis fazer. E eu acabei fazendo o trabalho sozinho, mas pensando já em ter de alguma forma, aplicar isso aqui na Canção Nova. Para quem não sabe um pouco da história, assim, também bem rápido, o Oswaldo é da cidade de Cruzeiro, que é aqui próximo à Cachoeira Paulista. A família sempre esteve envolvida aqui. O pai do Oswaldo é o sócio número 3 da Canção Nova, né? Ali do clube da evangelização. Então, o seu Oswaldo, que também é Oswaldo, né? É o sócio número 3. Vários irmãos do Oswaldo já passaram por aqui, trabalharam aqui, né? Ele tem uma irmã que ainda trabalha, a Érica, que é advogada. Que é advogada. E a Alessandra, que trabalhou aqui, né? Então, faz parte já da família. Então, só para a gente se situar um pouquinho. Padre, o senhor chegou na Canção Nova, voltando, vamos ao inverso agora, tá? Não é um programa testemunhal não, gente, mas é porque a gente vai retomando a história da televisão na Canção Nova. O senhor chegou na Canção Nova já seminarista. Eu cheguei seminarista. Porque o senhor já era frei. Eu era seminarista franciscano, conventual em Brasília. E interessante também... Para quem não sabe, o padre Roger era companheiro do Frei Josué, tá, gente? Justamente. E interessante, eu fui também, assim, para os franciscanos conventuais, pela figura de São Maximiliano Maria Kolbe, né? Que foi, na verdade, um grande apóstolo dos meios de comunicação no século XX. Né? Deu a vida por um pai de família, mas o rádio ainda estava começando, ele já tinha um projeto enorme de rádio. Mas o forte dele era justamente a imprensa escrita. Né? Fundou a revista O Cavaleiro da Imaculada e assim por diante. Mas ele já projetava ter televisão. Realmente, ele dizia, era preciso conquistar o mundo inteiro para Cristo, pela Imaculada, mas usando os meios de comunicação. Eu achava isso muito interessante na figura dele. Né? Então, quando eu vim para a Canção Nova, eu terminei a filosofia lá nos franciscanos. Quer dizer, além de ser uma comunidade da renovação carismática, uma coisa que me chamou muita atenção é justamente isso, o trabalho com os meios de comunicação. Porque eu conheci a Canção Nova em Brasília quando foi implantar lá a Rádio Nova Aliança. Né? Começando, eu achava tão apaixonante. Imagina, naqueles anos, uma rádio católica evangelizando, a gente nunca imaginava essa possibilidade. Né? Hoje temos bastante, graças a Deus, mas naquele final dos anos 80 era um grande desafio. A rádio, quando começou em Brasília, escutava ela chiando, era mais chiando do que, na verdade, escutando a voz, mas era tão bonito, era tão vibrante tudo aquilo lá, que eu acho que foi uma semente assim, muito forte no meu coração. Eu acreditar que é possível ter meios de comunicação para evangelizar. E daí que despertou também o desejo de fazer o jornalismo. Sim. Já estando aqui, mesmo fazendo a teologia... Aí o Oswaldo deu um pontapé. Aí, como eu cheguei aqui, interessante, que o primeiro lugar que eu fui trabalhar, fui ajudar um pouco ali na editora, mas acho que não fiquei 2 dias na editora, então fui pedido para eu ajudar lá no jornalismo, porque perguntaram o que eu gostava, eu falei disso, fui trabalhar no jornalismo. Todo esse tempo, trabalhei no jornalismo. O Oswaldo falou uma coisa também muito importante, as necessidades que a Canção Nova tem de profissionais na área. Né? Então, a Canção Nova tem essa sede de trabalhar com meios de comunicação, precisa de pessoas também profissionais para fazer esse trabalho. Né? Então, tinha o Oswaldo como jornalista, mas algumas outras pessoas, precisava de gente da comunidade. Então, logo, o padre Jonas, o Eto, viu que assim que eu terminasse de concluir a teologia, que eu também já pudesse começar a fazer o jornalismo. Foi imediato, eu ordenei no dia 3 de fevereiro de 2001, e no dia 10, uma semana depois, eu já estava começando a faculdade de jornalismo na FATEA. Né? Claro, já fazia, já era repórter lá com o Oswaldo, já trabalhava na reportagem, essa coisa toda, ou seja, a prática jornalística eu já fazia aqui na Canção Nova. Faltava agora realmente fazer uma faculdade, que te ajuda muito, né? E foi por isso, então, que eu fui estudar jornalismo. Unir o útil ao agradável.
Deixa eu perguntar um negócio pro ex-Frei, então. Pode. Porque eu acho que é legal, talvez tenha pessoas que não conheçam por que de Santa Clara ser padroeira da televisão. É uma história muito bonita, né, padre? Então, é interessante isso, porque, veja bem, Santa Clara, lá do século XII, né, nem se pensava nem em rádio, nem outro meio de comunicação, nem a escrita, a impressa ainda não havia, né? Imagina, a própria Bíblia foi no século XVI. E por que Santa Clara era padroeira da televisão? Uma mulher muito apaixonada por Deus, pelas coisas de Deus, que vibrava demais em participar das coisas de Deus. Quase nos últimos anos da vida dela, ela estava muito doente, muito fraca. E ela não pôde participar da missa de Natal, ali na Catedral de Assis, com o bispo. Não é? E Santa Clara, junto com as suas irmãs, era uma vibração muito grande. E ela ficou, no primeiro momento, muito triste de não poder ir. As irmãs queriam ficar com ela ali. Não é? Ela disse, não, queria que as irmãs fossem participar da Santa Missa, e ficaram das irmãs para cuidar dela enquanto ela ficava ali. E ela, em oração, né, iria orar por aquele momento tão bonito que era a missa de Natal. Mas foi interessante que, enquanto a missa estava ocorrendo, por graça divina, por bênção divina, por realmente um milagre divino, ela conseguia ver na sua frente tudo aquilo que estava acontecendo na catedral. Né? Ela visualizava realmente o que estava acontecendo. Quando terminou a missa, as irmãs todas contentes chegaram para contar para ela como que foi a missa. Ela, na verdade, se adiantou para contar para as irmãs como foi a missa. Né? Então, para dizer que a primeira transmissão televisiva que nós tivemos, no bom sentido da palavra, foi Santa Clara que teve. Né? Ou seja, aquilo que a televisão faz, permite as pessoas verem o que está acontecendo, participar do que está acontecendo, mesmo não estando no local. Né? As pessoas estão aqui participando conosco, né? Aqui na plateia. Que bom que vocês estão aqui. Mas veja quantos milhares estão participando também conosco, estão aqui nessa mesa também, mas agora em casa. Então, essa experiência, primeiro, quem teve foi Santa Clara. Né? Então, quando a televisão foi criada ali... Eu imagino com que tecnologia, né, padre? Com que HD. Full HD. 4K. 4K. 8K, né? Que nem teve agora... Os japoneses testaram nas Olimpíadas uma tecnologia 8K. De qualidade, né? Então, imagino que, de repente, a nossa Santa Clara já pôde viver isso lá atrás. Né? Quando, ali nos inícios dos anos 50, não é? Papa Pio XII viu a televisão chegando, ainda eram os princípios da televisão, não é? E era grande novidade, olha, agora as pessoas podem imagem, preto e branco, poder ver o que está acontecendo em outro lugar. O Papa disse, não, mas isso Santa Clara já teve, né? Já viu, agora chegando como tecnologia e assim por diante. Então, já logo a colocou como a padroeira da televisão, por causa da graça divina que ela teve. Então, Santa Clara, rogai por nós. Oswaldo, a gente falou de Pio XII, está lá, né, realmente, a partir de 1950 que a TV chegou e que foi durante o papado, né, de Pio XII. Mas a gente vê hoje, a TV começou com aquelas câmeras enormes, aqueles tubos, ela preta e branca, era filme, né, porque era aquelas coisas de ficar revelando. E hoje a gente está aí. Até do filme, né? Teve uma época que a televisão, quando começa no Brasil, era tudo ao vivo. Tinha isso também, que não era nem gravado, era só transmissão. As propagandas eram tudo ao vivo, né? Era. Então, e hoje a gente vendo isso, né? Já chegou aí numa tecnologia que está em fase experimental, que é a 8K, mas também a mesma coisa as TVs hoje por assinatura, até o Play, que a gente pode escolher quando, como e que horas assistir os programas. Como é que você vê essa, assim, até como jornalista mesmo, a evolução do meio e o que esperar disso? Nossa, é uma loucura, né? Eu trabalhei um bom tempo com... São 50 anos que a gente está falando, 50, 60 anos, né? Não, e a tecnologia, ela ia devagar, né? Bom, surgiu a televisão, ficou um bom tempo ela em preto e branco. Depois surgiu a televisão colorida, né? Eu lembro ainda de alguns parentes nossos que não tinha condição de ter colorida, colocava aquela tela na frente, não sei se você se recorda, uma tela corzinha, né? com colorida na frente para ficar com alguma cor. Bem cor de rosa, né? Ficava aquele negócio. Era azul era rosa e azul. Rosa e azul. Rosa em cima, azul embaixo. Pois é. Mas, olha, demorou. Aí entrou a TV a cores. Hoje, a velocidade tecnológica é uma coisa absurda.
Nós estamos aí, você vê que os japoneses já estão testando a 8K, que é 8 vezes a qualidade do HD. 8 vezes. E eles estão fazendo isso, testaram aqui na Olimpíadas do Brasil, porque eles estão querendo, nos Jogos lá de Tóquio, já disponibilizar essa tecnologia para o japonês assistir lá com essa tecnologia. E nós estamos lutando aqui para implantar a nossa TV digital. HD. HD, sabe lá, a gente sabe como que tem e como que é custoso, né? Nós estamos tendo que fazer uma outra TV. Essa é a realidade. E a tecnologia não para, nós estamos aí com a 3D, não é? Que poderíamos avançar para esse lado. E nós temos aí a realidade virtual, tem a realidade ampliada, quer dizer, não para. Eu me recordo que eu trabalhei um bom tempo, cheguei na rádio, um bom tempo com o mesmo equipamento, né? Com fita de rolo, com cartucheira, com fita cassete. Nossa, mesmo. De repente, brum! Joga tudo isso de LP? fora. E a discoteca? Agora, oi? A discoteca, aquele tanto de LP. Discoteca do Pauleca, né? Aqueles discos, tudo, que sacrifício que era fazer uma vinheta. E agora hoje, de uma hora para outra, a tecnologia, né, encostou tudo aquilo, passou rapidamente por CD, MD, computador. Hoje você chega num estúdio de rádio, é só um computador. E a televisão, com esses avanços todos aí e tudo mais. Então, é um momento de transição. Nosso mundo hoje é de transição e a gente tem que sempre estar trabalhando aqui e pensando lá na frente, né? É meio difícil a sua pergunta final, né? Para onde nós vamos? É difícil saber. Difícil, né? Padre, sabe responder essa pergunta? Eu não sei. Sabe lá aonde nós vamos parar. Eu também quero pegar no ponto em que você trouxe também. Eu acho que hoje é interessante ver justamente isso. A velocidade do avanço tecnológico. Hoje é uma coisa realmente impressionante. Nós pensamos em implantar uma coisa, mas quando a gente terminar de implantar isso, a gente já vai estar trabalhando para implantar outras tecnologias que já estão realmente lá na frente, muito mais avançadas do que isso, não é? Eu apenas acho que isso facilita para as pessoas, facilita a comunicação, a torna melhor. Também não sei onde vai chegar. Espero que chegue assim, longe, que se torne uma coisa assim, sempre melhor para todos, mas que, sobretudo, que a comunicação televisiva, agora as redes sociais, assim por diante, ela não tire a capacidade do ser humano de se comunicar com o outro. Seria um contrassenso, né? Porque esses meios de comunicação, na verdade, ele nos prende, ele nos mantém cativos a ele, né? A tecnologia, do jeito que ela vai, a televisão atrativa como ela segura as pessoas, ela prende as pessoas. Aquilo que nós vemos também na frente de um smartphone também é uma telinha que nos segura, que nos prende, né? Você veja, você pega um aparelho desse aqui, você usa ele um ano, aí depois de um ano já está ultrapassado o seu aparelho, né? Porque já tem 2, 3, 4, já está na frente. Bastava antes, imagina, tem um telefone celular, né? Mas hoje, como realmente muito fácil, já se torna descartável aquilo que nós temos. Acho muito importante isso, o avanço tecnológico, que isso realmente facilite, torne o mundo mais globalizado, né? Que beleza, todos poderiam acompanhar, por exemplo, a abertura, o encerramento das Olimpíadas, aquele espetáculo que todo mundo podia estar no Maracanã, que bom que foi. Mas, volto a insistir, a preocupação assim, que eu tenho com os meios de comunicação, com todos os avanços que tem, é ele nos tirar a capacidade da comunicação pessoal, não é? Quanto mais uma tela maior de televisão você coloca, por exemplo, na sua casa, mais bonita, mais interativa que ela seja, ela rouba mais espaço da família estar junto, né? Os filhos, um com o outro. E se tem mais tecnologias ainda, e que essas tecnologias ocupam mais... Eu acho que tem que ter. Eu só acho que a gente tem que, na verdade, não deixar de refletir para que esses meios de comunicação não roubem o espaço que a comunicação pessoal ela cresça. E acho que essa comunicação pessoal, Oswaldo, eu acho que ela tem se tornado mais difícil, tem se tornado mais complicada. Eu acho que ela tem se tornado menor. Eu acho que os diálogos, eu acho que a capacidade de reflexão, até porque tem tanta coisa que é jogada na cabeça das pessoas, e aí eu acho que as pessoas têm parado muito pouco para refletir. E aí eu acho que é uma outra preocupação com os meios de comunicação. Essa preocupação dele, eu sei que está, acho que na hora do intervalo, né, Carla?
Mas essa é uma preocupação que o Papa Francisco deixou muito clara na mensagem que ele fez esse ano para o Dia Mundial das Comunicações. Ele falou que comunicação tem que levar uma proximidade, né? Uma proximidade com as pessoas, não pode ser o contrário. Senão não é meio de comunicação. Exatamente, é por isso que eu estava aqui pensando nisso, eu quero ir para o intervalo e agora ouvir de vocês em casa, né? Lembrando que você pode participar conosco, você pode enviar sua pergunta através do Facebook Trocando Ideias e também pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Para saber de vocês em casa, como é que vocês têm visto? E a evangelização? Né? A comunicação, a televisão de uma maneira particular que a gente está falando hoje, ela ajuda na evangelização, ela ajuda na comunicação aí na sua casa, porque evangelizar também é comunicar a boa nova. Então, a boa nova está chegando na sua casa, como é que tem vivido aí? E para a gente aqui também ir já pensando nisso e voltar no segundo bloco falando um pouco mais a respeito disso. Eu encerro esse bloco também convidando você que não faz parte ainda da família Canção Nova, que se torne um novo sócio. A Canção Nova é mantida através de doações e esse mês a gente tem uma campanha muito legal que está falando assim, eu quero um sócio novo igual a você. Então, você que é fiel, o Oswaldo é sócio da Canção Nova há quantos anos? Não vou falar do seu Oswaldo que faz 1900 bolinha, mas vamos dizer, o Oswaldo é sócio há 20 anos da Canção Nova. 25 que você está aqui, sei lá, deve ser mais ou menos isso. Eu quero um igual a você, você tem que arrumar um igual a você, fiel igual a você. Então, da gente ir multiplicando isso, eu quero um sócio novo igual a você. Se você tem, ligue para a gente, 12 31 86 2600, faça o cadastro ali. Se você quer ser igual a algum outro sócio que você conhece, ou não, você quer começar a sua experiência, ligue para a gente. Né? Seja um sócio comprometido com essa obra, porque ela precisa da sua colaboração e da sua contribuição para continuar usando os meios de comunicação para evangelizar. Nós contamos com você. Nós vamos por um breve intervalo e voltamos já falando mais sobre a televisão. Entre em contato conosco. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje falando sobre a evangelização, televisão, meios de comunicação, enfim, né, aquilo que você quer saber um pouco mais a respeito desse lindo desafio, que é trabalhar com os meios de comunicação, destaca a evangelização, a história um pouco da igreja, o que você quiser perguntar. A gente insiste sempre em dizer que não existe pergunta boba, né? A sua pergunta, ela é importante. Por mais que as pessoas... que pergunta mais... Não tem. Né? Aquilo que a gente quer no momento, a nossa necessidade, é a pergunta que deve ser feita. Então, se você tem medo, pode ter coragem. A Fernanda está ali para receber as perguntas, através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com ou também pelo Facebook /Trocando Ideias. E a gente vai aqui, ao longo do programa, tentando responder. Tá certo? Eu fui para o intervalo, falando aqui com os nossos convidados a respeito nós falamos muito da história, um pouco da televisão, dos meios de comunicação. Eu quero voltar agora de novo no Papa Pio XII. Papa Pio XII instituiu Santa Clara como patrona da TV em 1952, né, que a televisão estava começando. E será que ele já era um Papa visionário também, padre? Ele já contava com a televisão como instrumento de evangelização? Não tenha dúvida. Como instrumento primeiro, a preocupação para que a televisão ela fosse realmente um meio de comunicação, um veículo de comunicação que propagasse coisas boas, que estivesse realmente a serviço do bem, da justiça, estivesse realmente a serviço da boa cultura. É interessante que a igreja, quando também no início do século passado começou o cinema começou a ser uma realidade, a igreja olhou com uma certa preocupação o cinema, né? Até porque esses meios de comunicação chegavam e não sabia do que seria deles, o que de fato ele iria propagar. E lembra ainda que o Papa da época escreveu um documento, né, reconhecendo o cinema, mas também fazendo duras críticas e observações para que o cinema não fosse um instrumento usado, não é, para diminuir os valores que as pessoas tinham no coração. A mesma preocupação teve com a televisão, para que no advento dela, para que ela chegando, ela fosse um instrumento para o bem das pessoas, para o desenvolvimento da boa comunicação. E, é claro, que se ela pudesse também ser usada como um instrumento de evangelização
com certeza. Mas é que a televisão ali, quando ela chegou ali no final dos anos 40, isso tudo no início dos anos 50, era um objeto, vamos dizer assim, muito caro, ainda muito nos seus inícios. Talvez não tivesse nem a dimensão de onde isso iria chegar. Não é? Imagina, se vendo ali pela tela e assim por diante. Mas a igreja acompanhou muito de perto tudo isso, não é? Para que, seja a TV no seu uso secular, seja a própria igreja usasse esses mesmos instrumentos para poder evangelizar. Acho que, aqui eu faço uma observação, que a igreja ainda não foi assim, ela não foi tão rápida em usar esses instrumentos como para a própria evangelização. A percepção, quem foi ter ali o Papa Paulo VI, não é? Ali em meados da década de 70, com a Evangelii Nuntiandi, e assim por diante. Mas ele fala na Evangelii Nuntiandi apenas despertando a consciência de bispos, padres, pastores e assim por diante. Como seria importante usar esses meios? Não era impossível, não seria possível para a igreja abrir mão desses meios, não é? Ele usa uma expressão muito dura, a igreja sentiria-se muito culpada diante do Senhor se não usasse esses meios de comunicação para evangelizar. Mas, ser usada como instrumento, ela foi entrando de uma forma muito lenta, ainda na própria igreja. Oswaldo, voltando um pouquinho mais na sua história, porque você fala disso, como você foi fazer a sua faculdade de comunicação, e desde que você fez a faculdade, você tinha em mente, ou no coração, né, como a gente pode dizer, já a Canção Nova, porque você já escutava a Rádio Canção Nova, quando você terminou já estava nascendo a TV Canção Nova. Por que ser jornalista religioso? É do meio de comunicação da igreja, um meio de comunicação que tem uma fé, né? Vamos dizer assim, que é profissional. Olha, eu poder exercer uma profissão, a minha profissão, em um lugar que eu acredito, né? Nessa aventura do Padre Jonas de evangelizar, olha, para mim foi uma grande graça. Para mim... Você nunca cogitou trabalhar em outro lugar? Não, como eu disse, eu já pensei em vir para cá. Curioso que quando eu estava começando a faculdade, para começar a faculdade, eu fiquei desempregado. Eu saí do seminário, fiquei desempregado um tempo. E eu vim bater aqui na Canção Nova pedindo emprego. E, claro, a Canção Nova sempre lutando com muitas dificuldades. E, passado um tempo, a Luzia me ligou. A Luzia me ligou, olha, vem aqui que eu preciso conversar com você. E tinha uma vaga para mim aqui. Só que eu tinha acabado de começar a trabalhar numa instituição em Cruzeiro, a Casa do Pequeno Trabalhador Cruzeirense, que eu trabalhei 7 anos lá, com menores carentes de rua, crianças e adolescentes, hoje se fala, né? E aí, quando a Luzia soube que eu já estava começando a trabalhar nessa instituição, ela falou assim, olha, não, esquece então. Eu estava te chamando aqui mais porque você estava precisando. Mas até a gente não estava mesmo podendo contratar muito você. Então, vai lá, termina a sua faculdade, faz a sua faculdade, na hora que você terminar, você volta. E acabou sendo assim. Eu terminei a minha faculdade. O lado de assistente social dela também falou mais alto, né? Falou também alto, né? A gente trabalhava com crianças carentes, tinha um movimento nacional de meninos e meninas de rua na época. E foi um trabalho muito bonito também que eu pude fazer. E aí, quando eu me formei em jornalismo, em dezembro de 1990, eu fiz isso, eu procurei aqui a Canção Nova e no dia 2 de janeiro de 91, comecei a trabalhar aqui como jornalista. Então, está bem vinculado mesmo a minha história e a minha profissão com a Canção Nova. Eu queria voltar ao assunto do padre Roger, todo esse caminho que ele fez ali de comunicação, para ver que realmente a igreja, inclusive a igreja no Brasil, demorou para ir para a televisão. Para a rádio, nem tanto. Tinha as famosas rádios educadoras espalhadas pelo Brasil todo, que começaram Várias congregações também, né? Congregações, começaram a ter dioceses. Os salesianos, eu sei que tinham rádios em vários lugares do Brasil, né? E no mundo também, então alguns... Mas a televisão era uma ou outra só experiência. Os franciscanos tinham
em Pato Branco, Pato né? Branco. Que a gente, inclusive, fez parceria por algum tempo. A Paula Guimarães foi para lá, não me lembro quem mais, acho que o Mas- Carlão. Carlão e a Marizinha. Apesar de ser uma TV dirigida por religiosos, não era uma TV religiosa. Né? Naqueles anos era muito difícil manter uma televisão com uma programação religiosa. Nós tínhamos existia a produtora salesiana em Belo Horizonte, você Que lembra? era o grande SSV. modelo, né, de produção de Sistema TV. salesiano de vídeo. E aí justamente vem o padre Eduardo com o Anunciamos Jesus, um grande pioneirismo, né? E o padre Jonas fazendo as pregações, e a gente via aquilo pela TV Bandeirantes, TV Gazeta antes. TV Mulher. Depois TV Mulher. E aí surge depois, em sequência, as nossas redes atuais, né? Rede Vida, Canção Nova, como Século rede um 21. pouquinho depois, século XXI, Aparecida. Eu lembro Mas que em foi 1989, a campanha da fraternidade daquele ano era sobre comunicação, a comunicação a serviço da verdade e da paz. Eu lembro, eu estava na véspera de entrar para o seminário, eu peguei o texto base daquela campanha da fraternidade, e uma das coisas que o texto base diz era justamente isso, né? Que nós chegamos ali, naquele final dos anos 80, e a Igreja Católica ainda não tinha uma TV, né, na qual ela pudesse evangelizar, colocar e assim por diante, mas o tanto que era necessário se usar isso. Né? E interessante que a campanha da fraternidade foi em fevereiro, não é? É sempre na época ali da quaresma. Em dezembro de 89 começou a TV educativa Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. Mas né? você vê que foi em fevereiro que o padre Jonas foi fazer um rebanhão em Cruzeiro. E quem fazia o painel lá era um professor de Cruzeiro. Me foge, eu sou péssimo para guardar nome, desculpem. Pessoal de Cruzeiro, eu sou de Cruzeiro e esqueci o nome do professor, que inclusive já é falecido. E ele fez o painel daquele ano e o padre Jonas, a Canção Nova, não sabia. E ele fez pensando na Rádio Canção Nova, em homenagear a Rádio Canção Nova. Só que ele colocou uns quadros de Jesus saindo da torre. E quando o padre Jonas chega lá e dá de frente com aquele painel, certamente, agora você falando dessa campanha da fraternidade, ele de certo já estava também motivado a isso. Ele fala, isso aí é o sinal de Deus. Isso aí não é uma antena de rádio, é uma antena de TV. E veja que rapidez, de fevereiro a dezembro, consegui já lançar a TV Canção Nova aqui. Não, foi um processo muito rápido, porque nesse fevereiro de 89, em julho de 89, o Reinaldo, o Alex e eu já fomos para a Colômbia para estudar. Né? Lá estava na época do projeto da Evangelização 2000, para aprender a evangelizar através da televisão. Né? Já esperando a concessão. Então, o padre também já deu mais um passo na fé, mandou nós três louquinhos para Bogotá, né, e para estudar a televisão lá. E quando nós chegamos, a concessão já tinha saído, e alguns daqui, a Elzinha, a Anice, foram na SSV também para aprender. Então, foi um ano assim, super, hiper, mega corrido, para a gente aprender fazendo, como sempre. Né, fomos aprender na Rede Brasil, né, na TVE, na época. Também isso, também ali o Danilo foi aprender câmera lá, na próprios Salesianos, em Belo Horizonte. Com uma rapidez assim, impressionante. Mas sempre muito profético, né, a situação. O padre, a Verusca Teixeira diz assim, Padre Roger, como é possível evangelizar através dos meios de comunicação de maneira neutra em relação à política? Pois é, muito interessante a sua pergunta, porque nós precisamos ser profetas. Profetas onde nós estamos, profeta naquilo que nós fazemos, profeta no meio político, profeta no meio da sociedade. Profeta enquanto aquele que anuncia a verdade, profeta aquele que anuncia a palavra de Deus acima de tudo, mas o profeta também enquanto aquele que também denuncia. Então, acho que a primeira coisa, a gente não deve se deixar levar, né? Deixar se levar por sentimentos, deixar se levar por coisas que não são verdades. O problema é que o meio político é muito contaminado por meias-verdades, por mentiras por completa. O meio político, muitas vezes, é contaminado pela corrupção. Não precisa nem relembrar os fatos recentes e os fatos antigos da política brasileira. Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Agora, só que a política é necessária. Nós precisamos eleger bons vereadores nesse ano, precisamos eleger bons prefeitos nesse ano. Não é? Quando a gente não consegue eleger o melhor, que às vezes não tem que pelo menos eleger o menos pior.
né, é o que muitas vezes nos obriga a fazer isto. Então, primeiro, um católico, cristão, ou uma pessoa que tem ética, bom senso, não deve usar a comunicação que está ao seu dispor. Primeiro que a boca, a língua, a nossa comunicação, expressão corporal. Depois as redes sociais, que é hoje uma ferramenta poderosa que nós temos nas mãos para comunicar as coisas. Então, nós não devemos usar essas redes, primeiro, como instrumento de intriga, de fofoca ou qualquer coisa parecida. Não se deixe levar, nem leve outros a fazer isso. Essas políticas que é feito a nível de cidades, municípios pequenos, é muito contaminado por esse espírito de acusação, de intrigas, de fofoca, de disse, não me disse, e assim por diante. Então, por favor, tentar evitar isso de toda e qualquer forma, de toda e qualquer maneira, porque isso acaba não levando a nada. Se você tem um candidato que é muito conhecido seu, que você confia nele, que você conhece a história dele, a trajetória dele, não é? Divulgue, chame outros para votar nele, sem precisar diminuir ninguém, sem precisar agredir alguém por causa daquilo que você acredita ou do candidato que você esteja apoiando. Acho que é bom e deve-se fazer uma boa política, deve-se usar os instrumentos que Deus nos deu ou que podemos usar para comunicar, mas, por favor, não fazer política do jeito baixo, sorrateiro, do jeito que vai denegrir ou criar realmente intrigas políticas. Isso não ajuda nada, além de não ser cristão. Quando eu comecei aqui na Canção Nova, na rádio, a gente foi cobrir uma eleição aqui, uma das primeiras eleições. E estava eu no estúdio, na rádio, e um repórter no clube, onde era a apuração aqui em Cachoeira Paulista. E junto com a apuração de Cachoeira Paulista tinha a apuração de Silveiras, que é a mesma justiça eleitoral, mesmo cartório aqui da região. E sempre começava, e naquela época não era ainda voto de urna eletrônica, então o juiz simbolicamente pegava a primeira cédula, o primeiro voto apurado da cidade. E aí foi fazer uma primeira apuração, primeiro voto de Silveiras. Aí, para prefeito, Oswaldo não sei das quantas. E eu lá no estúdio. Para vereador, Danilo não sei das quantas. Poxa, que coincidência. Eu logo no estúdio falei assim, brinquando, oh, Danilo, nós estamos ganhando, começamos bem. Só que o pessoal de Silveira que estava ouvindo a rádio, não conhecia muito os locutores, nem eu, nem muito Danilo, né? Não entendeu a brincadeira. Achou que a gente estava apoiando, sendo partidário. E despencou a ligação aqui na rádio. Na época, o Frei Jorge Hartmann era o diretor da rádio. Me chamou lá, bravo, no escritório dele. Aquele alemão bravo. Na hora que eu contei para ele o que tinha acontecido, aí ele teve que rir junto e foi até o estúdio e explicou para os ouvintes a situação. Mas por quê? Porque política envolve, quanto menor a cidade, o padre falou, quanto menor a cidade, mais as coisas esquentam, mais vive aquela política. Depois passa 1, 2 meses da campanha, estão lá bebendo junto. Mas antes é aquela brigaiada. Então, vamos colocar a mão na consciência, né? E pensar muito bem nisso. Nessa mensagem deste ano, o Papa falou a respeito do ambiente digital, que é como uma praça, é um lugar de encontro, onde é possível acariciar ou ferir, realizar uma discussão proveitosa ou um linchamento moral. E quantas vezes nós estamos vendo isso na internet, né, nas redes sociais? As pessoas utilizando e se esquecendo que aquela outra pessoa do outro lado é um ser humano. Então, além de discussões de ideias ou partidárias, ou o que quer que seja, a gente tem que focar no ser humano que está ali do outro lado. No respeito. Eu tenho que respeitá-las, seja a cor dela azul, verde, amarelo, não importa. É um ser humano que precisa ser amado, que precisa ser respeitado, inclusive na sua história. Se você pensa do jeito que você pensa, é porque você teve uma trajetória. Você teve experiências que te levaram a entender a vida de um jeito. Agora você vai querer que todo mundo pense que nem você? Vai ser tão chato, né? E, de certa forma, a gente sonhou tanto. Eu, como jornalista, eu sonhei
pelo que nós estamos vivendo hoje nas redes sociais, que é uma democratização dos meios de comunicação. Na televisão, a gente tinha 20, 30 pessoas que apareciam e falavam sobre tudo, em todas as emissoras. Precisava de um economista, tinha 3, 4 que atendia todas as emissoras. Não havia aquela diversidade que a gente tem hoje de pessoas falando, né? E, infelizmente, a gente fica triste quando a gente vê esse instrumento sendo mal utilizado. E, muitas das vezes, utilizado para massacrar o outro, ao invés de aproximar, que é a grande missão da comunicação. E até, assim, peço só desculpas para a gente continuar só um pouquinho mais nessa questão da política, porque a gente tem que aproveitar que a gente está num ano eleitoral também, nesse sentido, né, Oswaldo? Você também esteve na política, você foi vereador por 2 mandatos. Muitas pessoas falam assim, política, não quero nem saber de política. Política não presta para nada. Gente, a política ela faz parte da sociedade. Ela é necessária, não é, Oswaldo? Você fazer politicagem é uma coisa, mas a gente precisa... E a culpa, se a política hoje não vai bem, a culpa é nossa. A gente não sabe fazer, não vota direito e só sabe reclamar. Então, a gente também ter essa consciência do respeito, sim, sempre. Nem todo mundo vai pensar igual a gente, né? Nem mesmo dentro da nossa comunidade, da nossa família, o pensamento. Nós somos seres humanos livres, mas a gente precisa ter o respeito e precisa estimular essa boa discussão, né? Exatamente. O Papa Francisco tem uma frase sobre a participação da alta caridade que é a política que ilumina muito as pessoas. Agora, a igreja precisa fazer mais. Precisa fazer mais. Não só indicar a pessoa a participar, mas precisa também acompanhar. Precisa ir junto. Porque muitos cristãos vão para lá e vai até para um ninho de cobra. E aí uma andorinha sozinha não faz verão. Muitas vezes isolado lá, ele acaba tentando sobreviver naquele ambiente hostil lá, com o mecanismo que se tem dentro da política. Então, porque muitas vezes a pessoa vai, faz isso que o Papa pede, que o bispo pede, que o padre pede, né? Vai lá e aí depois, muitas vezes, as pessoas, próprio dentro da igreja, olham com o olho meio torto, assim, meio desconfiada. Esse cara aí tá querendo, né? Na campanha. Fazendo política dentro da igreja. Muito bonito o que o Dom João Inácio fez na sua instrução para a Diocese de Lorena. Eu achei muito bonito, de não precisar afastar do ministério aqueles uns que estão se candidatando. Eu acho que é uma evolução. Claro que vai exigir de quem entra na política ética, né? Responsabilidade, para não contradizer a isto. Mas é importante que a pessoa e a comunidade realmente esteja junto com essa pessoa. Para a gente não ter depois aqueles absurdos de pessoas ditas cristãs envolvidas em coisas erradas. Isso é um contra-testemunho absurdo, né? É verdade. Então, tá aí, fechado o parênteses da política, mas da gente... Sexta-feira começa o horário eleitoral, né? Semana que vem, dentro do Trocando Ideias, já tem uma interrupção de 10 minutos. Então, da gente ser imparcial mesmo, né? Eu posso ter as minhas convicções pessoais, mas a gente ser imparcial. Ô, padre, aqui achei interessante, pertinente a pergunta aqui, porque vai de acordo com o que o senhor falou também, acho que no primeiro bloco. Tá? Ela disse assim, me chamo Maria, sou de Sergipe. Então, um abraço a todos os sergipanos, berço da nossa geradora em Aracaju. Na minha opinião, todos os tipos de evangelização são válidos e de extrema importância, tais como TV, internet, rádio, livros, etc. Porém, vejo que algumas pessoas estão se acomodando, deixando de ir à igreja, pois dizem que já assistiram à missa na televisão ou algo do tipo. Não que isso seja errado, mas acho que as pessoas não podem deixar nunca de participar das suas comunidades, de serem católicos ativos, pois é justamente isso que os meios de comunicação nos incentivam. Sou jovem, tenho 18 anos e vejo muitos amigos da minha idade que nas redes sociais são católicos assíduos e fervorosos, porém nem sempre o que eles postam condiz com a realidade. Gostaria de perguntar a vocês o que fazer para incentivar a todos, mas sobretudo os jovens a serem católicos assíduos e fervorosos na prática e não somente na teoria nas redes sociais. Bom, ela coloca pelo menos 2 temas aí bem distintos, mas sim, eu gostei demais, obrigado, Maria, pela sua pergunta. A preocupação que você tem é a preocupação também que eu tenho. Veja,
Se eu quiser, ou se eu optasse por isso, eu poderia ficar só nos meios de comunicação, na TV, na rádio, nas redes sociais, não é? Evangelizando, eu vou atingir um maior número de pessoas, eu faço homilia diária, não é? Eu penso que com homilia diária eu atingo, pelo menos diariamente, mais de 100 mil pessoas. Ou seja, um rincão cheio eu não farei isso todo dia. Então, ficaria muito cômodo. Não, eu já faço, eu já mando, ela já chega, ela já é bem acessada e assim por diante. Mas não é isso. Isso é uma parte daquilo que é o meu ministério, da minha ocupação. Eu não posso deixar de estar com as pessoas. Eu não posso deixar de estar de uma forma presencial, tocando e sentindo as pessoas. Eu não posso deixar de me fazer presente junto às pessoas. Eu não posso me tornar um padre eletrônico, não é? Mas eu preciso me fazer vivo, Virtual. presente, Midiático. não, de forma nenhuma. Eu preciso ser um padre presente onde as pessoas estão. É gente linda. Nós precisamos tocar nas pessoas. Veja que Jesus faz parte do ministério de Jesus, tocar as pessoas, sentir as pessoas e viver aquilo que as pessoas vivem. Então, qualquer um de nós que temos essa tarefa de evangelizar, nós temos que cuidar disso também. Nós podemos mandar muitas coisas bonitas pelas redes sociais, sempre é bonito, né? A gente dá um jeito, a gente coloca lá um colorido a mais, e assim por diante, manda frases com efeito, manda fundo musical, tudo isso tem o seu valor. Mas nada substitui o contato pessoal, nada substitui a comunicação pessoal, nada substitui a reunião familiar, nada substitui o estar juntos. Se você pode mandar uma mensagem para alguém, você mande. Mas melhor do que a mensagem é se você pode estar presente com a pessoa. Eu só mando uma mensagem para alguém que está muito distante, que eu não tenho condição de chegar na pessoa. Mas o ideal é que eu vá junto com a mensagem, que eu me faça presente ali naquela pessoa, no que ela está passando ou assim por diante. É uma preocupação que nós temos para que essa realidade virtual ela não substitua a presença real. Nós sabemos da importância que tem, pode ver a missa pela televisão e assim por diante. Mas nunca é a mesma coisa quando você mesmo se faz ali presente. Agora, sobre a questão dos jovens em que ela coloca, não é só os jovens, não. Todos nós precisamos dessa conversão diária, contínua, verdadeira e assim por diante. Aí é um processo, né, na qual nós temos que nos colocarmos com muita sinceridade e verdade diante de Deus para que Ele continue a converter e a convencer o nosso coração a viver essa realidade evangélica. É a partir de nós, né? A começar em mim que começa toda essa transformação. Então, tá aí. Obrigada, Maria. Nós vamos para mais um intervalo. Depois eu quero voltar no último bloco, já cumprimentando a nossa plateia que está aqui, né, as pessoas que estão aqui, mas falar um pouco para vocês também agora a respeito deste livro, que é lançamento agora. Para quem? Fábio? Transforme Sua Luta em Festa, do Emanuel Stênio. O Emanuel, esse livro ele tem como pano de fundo a parábola do filho pródigo, mas também para que a gente possa se superar, né, sair desse luto, daquela situação triste que a gente vive e nos prepararmos para a festa que nós teremos no céu. Então, aqui é como viver a santidade, a busca de santidade. Então, está aqui, muito legal, olha, transforme sua luta em festa. Percorrer o caminho de volta à sua essência e encontre a verdadeira felicidade. Está aí, você pode ligar no 12 31 86 2600 e já fazer o seu pedido, dar de presente ou para você mesmo ler e emprestar para outras pessoas, porque, né, a gente tem, eu pelo menos tenho muito esse costume. Mais um produto de evangelização para vocês. Nós vamos para o intervalo hoje falando sobre televisão, evangelização, meios de comunicação, mas a gente volta já para o nosso último bloco. Então, se você ainda tem perguntas, se você quer saber algo a respeito da evangelização através da TV ou de algum outro meio de comunicação, mande para nós a sua pergunta que a gente volta já. É rapidinho. Estamos de volta aqui do programa Trocando Ideias, hoje falando sobre a evangelização, os meios de comunicação, a TV de uma maneira particular. Estou aqui com dois jornalistas, né, o Oswaldo Luiz e o padre Roger Araújo, que também, né, a gente fala, o padre Roger, ele também, além de padre, ele também é jornalista, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da evangelização e dos meios de comunicação.
O padre, tem um aqui, ó, o padre e o Oswaldo, os dois querem saber um pouco, a pessoa quer saber dos dois. O André, eu acho que ele chegou um pouquinho atrasado no programa, mas a gente vai fazer aqui uma rapidinha com você, tá, André? Porque eles já contaram isso no começo do programa. Como é que o padre Roger e o Oswaldo começaram na evangelização na TV? O Oswaldo começou primeiro. Pois é, eu me formei em jornalismo e vim trabalhar aqui. Comecei na rádio Canção Nova, na rádio como repórter de rua. A Canção Nova me contratou para ser repórter, pensando que eu tinha carteira de motorista, eu não tinha. Aí você imagina que eu comecei como repórter de rua aqui, fazendo as reportagens a pé. Ia fazendo a pé... Um gravadorzinho, que era a época que tinha um gravador. Até que eu tirasse o carteira de motorista. Quando eu tirei a carteira de motorista, aí eu entrava, não tinha ainda celular, então eu ia até um orelhão e do orelhão passava a informação. Não é que você não tinha, que não existia ainda, não né? Tinha celular, não tinha celular. Então, foi assim que eu comecei aqui, como repórter de rua, e às vezes eu ia andando, ia me empolgando, ia para longe. Aí ligava para a redação, falava assim, Expedito, vem me buscar aqui que eu venho muito longe, agora dá para voltar, tá difícil de ir a pé, né? Aí depois, quando eu comecei, tirei a carta e me deram um Fusquinha, um daqueles Fusquinha, cara, você lembra desse Fusquinha? Que a gente estava dirigindo, abria a porta. Aí a gente tinha que esticar o braço lá, puxar, bater. E aí eu conseguia fazer não só Cachoeira Paulista, mas cidades vizinhas aqui. Mas isso uns bons anos depois, né, Oswaldo? Alguns anos depois. Porque no começo nós não tínhamos mesmo carro nenhum para nada, né? E a gente sempre... Mas nunca parou, vocês estão vendo? Assim, a gente não pode esperar também ter os meios. Podia ser muito fácil, o Oswaldo como profissional, nem missionário ele não é, né? Então, se não tinha um comprometimento... se não me dão um carro, vou ficar aqui mesmo, e fazendo ali, ó. Podia fazer por telefone, né? Não, vamos à luta e o padre... Pois é, eu cheguei na Canção Nova em 98, eu disse isso já no bloco anterior. Logo que eu cheguei, eu fui trabalhar na editora Canção Nova, irmã Débora naquela época, a gente ficava escutando as colocações do Padre Jonas para fazer transcrição, e era muito bacana. Mas logo em seguida eu fui lá para a Rádio Canção Nova, mais especificamente para o departamento de jornalismo ali da Canção Nova. E ajudava ali a fazer as notícias, mas logo o Oswaldo me pediu para ir para a rua também, não é? Porque precisava, estava começando o nosso jornal, e era interessante porque o jornal era bastante textos que tinha o jornal e poucas matérias, né? E a gente, então, tinha que cavar matérias. Eu lembro que era interessante, às vezes eu saía para a rua para fazer, pensava uma coisa de fazer, mas chegava na rua, tinha que inventar também reportagem para poder trazer alguma coisa, aproveitar a viagem, né? Quando começou, a gente tinha uma reportagem por semana. Era uma tarde que a gente tinha câmeras. A TV Canção Nova só tinha uma câmera de externo. E o jornalismo tinha, na escala, uma tarde por semana para fazer reportagem. Então, a gente tinha que falar para o repórter assim, ó, sai e faz o que você conseguir. Se vira. Né? Além da pauta que a gente dava ali para ele de uma ou duas matérias, se você vê alguma coisa interessante na rua, faça a reportagem. Era. O passarinho ali é diferente. Não, e era assim mesmo. Eu acho que isso era muito bom, porque estimulava a criatividade. Então, eu saí com uma pauta fixa, né, para fazer aquilo lá. Eu lembro que eu cheguei na rua, vi as pessoas colocando, por exemplo, colocando garrafa em cima dos hidrômetros, né, de energia e assim por diante. Falei, vou dar uma matéria sobre isso aqui, filma isso aqui, tal, vai dar uma matéria. Eu vi as pessoas andando de bicicleta, mas vamos filmar as pessoas andando de bicicleta aqui, eu perguntava por que elas andam de bicicleta e assim por diante, tal. E tudo que a gente ia vendo na frente ia criando pautas, não é? Para a gente poder, então, enriquecer nosso jornal. Então, eu achava que... E assim fui crescendo, né, nesse trabalho, aprendendo realmente a fazer reportagem de rua. Claro, dando a nossa contribuição. Depois a gente foi participando das assembleias da CNBB, de outros eventos da igreja, e fomos crescendo dessa forma. E nós agradecíamos, né, nós que apresentávamos o jornal, porque era um jornal só lido, né, Oswaldo? Tanto de lauda, assim... que gastava de papel, a gente não tinha imagem, passava meia hora lendo, e não tinha nem TP, ficava lendo na lauda, né, ali eram 2 vezes ao dia, né, fazia a hora do almoço e da noite. Eu estava lembrando aqui antes do ar, que esse que foi o primeiro paletó que a Canção Nova comprou para eu apresentar alguma coisa na televisão. Né? Primeiro seu, né? Porque Meu. A gente usou muito de defunto. Porque vinha as doações, então era tudo maior que comprido. Nós, era. E tinha uns muito grossos. De lã, né? De lã. Você imagina, a iluminação não era luz fria. Era aquela não luz, tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado e você com aquele paletó grosso, a beça, você pingava, escorria, né?
Então, isso tudo para mostrar, né, a missão da Canção Nova, né? E até hoje, né, a gente vive da providência e tudo contadinho, né? Hoje temos mais condições, mas não esquecemos, né, porque é o centavo, né, da doação. E as assembleias, isso mesmo. Ia para Itaici, às vezes foi o Oswaldo, Nelson e eu. Nós três. Eu grávida da Rebeca. Nós três passamos 10 dias em Itaici, né, dormindo na casa dos hospedado outros. na casa Eu não me lembro o nome descendentes de japonês. Que era onde lá. A gente tinha que... As pessoas super... Né, aquele monte de fita, o que nós trouxemos de fita, que a gente gravava, o que a gente fazia. Porque a gente só gravava, e depois que chegava aqui, ia editar, a coisa está mais fria do que... Né, coisa de geladeira. Mas a gente gravava... Mas nós tivemos uma grande vantagem, né? Nós fizemos uma entrevista com a Chiara Lubick. Né? Chiara Lubick falou só conosco lá em Itaici, o Oswaldo ali. Então, foi uma das visitas dela aqui. Depois a gente foi aqui nas Pedrinhas. Que era a fundadora dos Focolarinos, né? Uma pessoa já falecida e saudosa. Depois ela veio aqui na Fazenda Esperança. Ela passou mal, não veio, veio só o casal, os dois companheiros de missão dela, mas a gente estava ali também, né, Oswaldo? E eu digo para a Rebeca, minha filha, você vai fazer 18 anos, mas você já andou, viu? Você está aí com uns 18 anos. E a gente ficava caçando notícia naquelas reuniões da CNBB, porque tinha dias lá que não tinha notícia. E teve uma vez... dia de eleição, né? Eles ficavam... Não, tinha os dias de retiro. Dos que tem até hoje, né? E a gente ficava lá esperando alguma coisa. Aí um dia disseram que o Milton Nascimento ia lá gravar com o Dom Pedro Casaldália, que eles iam iam compor músicas juntos. Então falamos, bom, vamos ficar atentos, né? E nós e as outras emissoras, todo carro que chegava, a gente corria para lá para ver se era o Milton Nascimento para filmar ele descendo. Chegava lá, não é. Então, voltava para lá. Ficamos assim a manhã inteira correndo atrás de carro que chegava. De repente chegou um Fusquinha branco lá. Ninguém deu nada para o Fusquinha. Quando chegou, era o Milton Nascimento que saiu. E vocês perderam o Milton Nascimento. Perdemos o Milton Nascimento, que é compor uma música. Aliás, o Milton Nascimento que compôs um LP na época com músicas com Dom Pedro Casaldália. Né? Muito bonito. Sabe, lembrando aqui da CNBB, né, a nossa presença nessa Assembleia dos Bispos, tem muitas coisas, muitos eventos marcantes. Eu acho que os nossos bispos em si são exemplos para nós, né? De uma evangelização, de uma presença realmente junto ao povo. Mas eu quero lembrar de uma figura muito singular, que é Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano foi presidente da CNBB, primeiro foi secretário por 2 vezes, foi presidente da CNBB por 2 vezes, e mesmo depois já de aposentado, o povo não queria fazê-lo de novo presidente, mas ele humildemente não. Mas era interessante que ele estava sempre em alguma comissão, em algum trabalho. Mas os pobres de qualquer lugar do Brasil sabiam que Dom Luciano estava lá participando da Assembleia, e vinha atrás do Dom Luciano ali naquela recepção, né? E o Dom Luciano não deixava de atender ninguém. Qualquer intervalo que o Dom Luciano tinha, ele saía, vai lá na recepção para saber a pessoa que estava procurando ele. Né? Não deixava de ajudar ninguém, não deixava de ser aquela presença realmente caridosa. Daí eu digo que o exemplo de Dom Luciano é o exemplo de uma caridade viva da qual nós não podemos perder. Eu sei que nós temos muitas ocupações, tarefas, obrigações, trabalho, mas nunca deixa de atender a pessoa, o próximo, sobretudo o mais pobre. Né? Agora, dia 26, estaremos completando 10 anos do falecimento de Dom Luciano Mendes de Almeida. Eu estava lá naquele velório. Que está, inclusive, num processo, né, de beatificação? De beatificação, depois de canonização, e claro que vai, é um santo homem mesmo. Quem teve a graça grandes, né? Assim como Dom Helder, Dom Luciano. Nós tivemos a graça de trabalhar também com o grande cardeal Lochaine também, né? Polêmico para alguns, mas estávamos ali também. Eu queria falar de Dom Luciano, que uma vez ele veio pregar para os padres da Diocese de Lorena num retiro em São José dos Campos. O padre Jonas ficou fascinado pelas pregações dele e combinou com ele dele abrir uma exceção e atender a nossa reportagem. Lá foi eu e o Carlos Mariotto para, no finalzinho lá do retiro, conseguir gravar uma entrevista com ele. E gravamos lá uma entrevista. Aí, no final, o Dom Luciano precisava pegar um voo em Guarulhos e pediu uma carona para a gente. O padre falou, levem ele primeiro em Guarulhos, depois vocês voltam para Cachoeira Paulista. E aí ele entrou no carro com a gente, carro lotadinho de coisas, né? Não tinha porta-malas direito para câmera, tudo.
E ele deu um paletó dele para a gente, para pôr lá atrás. E ele, toma cuidado para não amassar. Por quê? Porque Dom Luciano Mendes só tinha um paletó, meu amigo. Tem uma história linda que se conta do Dom Luciano, que ele chegou para pregar um retiro em Portugal, chegou naquela casa de retiro com a roupa dele toda dobrada naquele papel, sabe aquele papel de forrar armário de antigamente? Aquilo lá amarrado com um barbante. Aí o pessoal do retiro viu aquilo tudo, combinou lá, fez uma vaquinha e comprou uma bolsa para ele. Aí no final do retiro, foram lá no finalzinho, deram para ele de presente uma bolsa. Quando Dom Luciano foi sair do retiro, saiu de novo com amarrada a roupa dele num barbante e tal. Foram ver, ele tinha dado a bolsa para a mulher que era responsável pela cozinha do retiro. Então é realmente uma pessoa, um modelo. E como o padre falou, ele era fundamental ali na estrutura da igreja. Quando estava dando aquelas polêmicas, de assuntos polêmicos, que a imprensa às vezes dava um nó nos bispos lá, publicava coisas até erradas no ar, chamavam quem? Dom Luciano Mendes de Almeida para corrigir o problema. Ele ia lá com aquela firmeza dele, com a habilidade intelectual dele, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. E humilde, né? Mas ele conseguia fazer esses dois lados. Foi pioneiro na Rede Vida, na criação da Rede Vida, trabalhava na estrutura da igreja e, como o padre falou, atendia o pobre, porque ele dormia muito pouco por noite, dormia 3, 4 horas por noite apenas. Ele tinha uma questão biológica que ele precisava de poucas horas de sono. E era justamente nessa hora, no final do dia dele, que ele ia atender os pobres, que ele ia até as crianças de rua, ia com os moradores de rua, fazer essa atuação. E de uma capacidade intelectual sem igual. Eu lembro de um relato muito interessante, porque a conferência República Dominicana, né? Isso, de Santo Domingo, teve uma dificuldade muito grande para chegar a uma conclusão de um texto, né, que pudesse realmente concluir aquela grande conferência, que era a Conferência de Santo Domingo, em 1992, os 500 anos da presença da Igreja na América. E as dificuldades, os bispos da América Latina toda discutiram quase que um mês ali, não chegava-se a uma conclusão final. Numa noite, né, diante daquele impasse todo, Dom Luciano virou à noite. Como o Oswaldo disse, ele dormia muito pouco. Ele passou trabalhando aquela noite toda para conseguir realmente sintetizar o que estava difícil realmente chegar a uma conciliação. Ele fez um texto, outro dia levou esse texto inclusivo para todos, e ele de verdade conseguiu, porque ele era uma figura muito conciliadora. Né? Às vezes as pessoas dividem, esse é mais conservador, esse é mais liberal. Não, Dom Luciano ele conseguia unir o que outros não conseguiam. E ele conseguiu fazer esse texto de modo que chegasse a uma conclusão para a Assembleia também não sair de lá, né, frustrada, vamos dizer assim. Então, ele tinha essa capacidade de articulação, de união muito bonita. Muitas vezes a gente rotula as pessoas. Ele é progressista, é conservador. O Dom Luciano, por exemplo, muito se fala que ele é progressista. Mas a Rádio Canção Nova transmitiu um congresso eucarístico nacional. Nós tivemos agora um recentemente em Belém do Pará. O de Vitória, no Espírito Santo, ele foi um dos pregadores. Sim. E a gente transmitiu a pregação dele. Eu me recordo que eu estava no estúdio e ele testemunhou a existência, na diocese dele, ele já estava em Mariana, na diocese dele, a existência de uma senhora, e ele dizia assim, olha, eu estou testemunhando, que era uma senhora que não procura publicidade nem nada, mas que vive há tantos anos só da Eucaristia, que não se alimenta de outra coisa senão da Eucaristia. Dom Luciano Mendes deu esse testemunho. Então, é para mostrar a amplitude, né, e a grandeza desse homem. No velório dele, aliás, é bom lembrar que é domingo agora, dia 27 de agosto, e faz 10 anos a morte de Dom Luciano Mendes de Almeida. 27, errei por um dia. Tá vendo? Dia 27 de agosto é aniversário da morte de Dom Luciano Mendes de Almeida, temos que lembrar de fazer algo ali na nossa televisão. É aniversário do Oswaldo também. Homem tão grande como... Um dia depois, 28. Dom Luciano Mendes de Almeida. Mas no velório dele era interessante como você tinha ali políticos de esquerda, de direita, né? Na época o Aécio era o governador, Lula era o presidente, vieram todos. Entende? Então, não se tinha essa questão. Dom Luciano partidária, né? Ele não era tinha homem questão partidária. Dom Luciano realmente conseguiu ser um homem de todos.
Que bom. Eu estava desculpa, viu, Carla? Pode Mas falar. eu estava numa cobertura na CNBB, não me lembro bem que encontro que era, e pegou fogo numa igreja histórica de Mariana. E nós fomos, no intervalo que teve, procuramos o Dom Luciano para perguntar sobre aquele desastre, né? Uma igreja super tradicional, importante historicamente. E ele surpreendeu a todos com a sua resposta. Ele falou assim: eu estou mais preocupado com as igrejas que são as pessoas. Aquela igreja nós vamos reconstruir com a graça de Deus. Mas eu estou mais preocupado mesmo com o ser humano, com cada um que é a igreja viva de Jesus Cristo. Imagina ele nesse tempo agora, desse desastre de Mariana ali, né? O que, Meu que Deus. seria? Mas, enfim, né? Estamos aí, então, pela causa de Dom Luciano também. Oswaldo e padre, a Mirlene de Andrade, de São Paulo, ela disse assim: gostaria que o padre e o Oswaldo falassem a respeito do curso de rádio e TV na Canção Nova, sobre a importância de estudar para trabalhar nesse meio. Que beleza. Bom, eu acho que é importante, quem dera, se nós crescêssemos no número de profissionais, eu digo não só profissionais católicos, para trabalhar nos meios católicos. Eu queria os profissionais católicos enchendo e povoando os meios de comunicação de forma geral. Né? Quero ver os profissionais católicos na Globo, na Bandeirante, na Record, nos jornais, Estadão, Folha de São Paulo, não importa. Nós queremos realmente pessoas que tenham princípios cristãos, princípios evangélicos. Não é para transformar essas redações em redações católicas, não se trata disso. Nem piegas, né? Nem piegas, né, para que pense, só coloque texto do Papa, não se trata disso. Mas se trata de ter uma boa formação e ser sal, fermento e luz onde se faz presente. E um dos locais que é muito importante se fazer presente é nos meios de comunicação. Não é? Então, existem muitas faculdades boas, até católicas, não é? Que vale a pena você realmente estudar, e a Canção Nova é uma delas. Não é? Que oferece um curso de rádio e televisão e um curso também na área de jornalismo, e agora temos até um curso de pós-graduação. Né? Começou há poucos dias aqui um curso de pós-graduação na área de administração e meios de comunicação. Gerência de meios de comunicação. Gerência de meios de comunicação. Mas, independente de ser aqui na Canção Nova, em qualquer lugar, não é? É importante que tenhamos profissionais de Deus nessas áreas todas, né? Eu lembro quando o Padre Jonas lançou um um LP, e o tema do LP era justamente isso: queremos Deus. Queremos Deus onde? Queremos Deus na política, queremos Deus nos meios de comunicação, queremos Deus na ciência. Nós queremos ver a presença de Deus realmente comandando as coisas, o mundo onde nós estamos. E, para isso, é importante ter bons profissionais que levem a presença de Deus para esses lugares. A Canção Nova começou, muitas das vezes, fazendo sem ter condições. Né? É muito bonito a Canção Nova chegar nessa maturidade hoje, oferecendo curso, né? Oferecendo especialização. Né? Então, você que pode e tem interesse nessa área, vá realmente se preparar, né? vai estudar para você fazer para Deus o melhor. Né? Para Deus sempre tem que ser o melhor. Você acompanha de perto também alguns estagiários, algumas pessoas que estudam. Você ajudou também a montar ali meio o curso de jornalismo, não? Eu não participei da formação do curso de jornalismo. Acompanhei vários estagiários, né? E interessante que o jornalismo na Canção Nova foi sempre uma escola, né? Sempre foi uma escola. A gente vira e mexe, a gente encontra alguém na comunidade que está em tantos e tantos lugares, mas que passaram pelo jornalismo e que tiveram ali uma formação, uma experiência, né? E que foi muito útil para o desenvolvimento de comunicação da pessoa. Eu acho que a gente tem ali, inclusive, essa paciência, né? De poder estar ajudando os outros também a terem Mas quanto à faculdade, você consegue assim, atestar que a qualidade dela, né, do ensino é bom? Eu acho que o grande desafio... Porque não é, assim, só para a gente deixar claro, é uma faculdade da Canção Nova, mas ele não é um ensino confessional. Não. Ele é profissional. Aberto para todos. Você faz uma faculdade ali, como tem a Universidade Católica, tem a Universidade Metodista, tem a Universidade... Né, mas... Quando eu fiz a minha faculdade, cara, quando comecei a fazer a minha faculdade, não tinha uma câmera de VHS na minha faculdade. Uma câmera de VHS. E não tinha praticamente ilha de edição.
Então, eu lembro que no começo do primeiro ano de faculdade, a gente fez manifestação para que a universidade comprasse equipamentos na área de televisão que não tinha. Não tinha um monitor de televisão para a gente assistir um jornal numa faculdade de comunicação. Como eu disse, a minha faculdade era muito boa na parte impressa e nessa parte nem tanto. Então, eles têm um laboratório. A gente ter a possibilidade aqui da Canção Nova de ter um curso paralelo a todo o trabalho da Canção Nova de rádio, de televisão, é um benefício incalculável. Padre, o senhor não é um homem midiático, né? Mas é uma pessoa bem ligada também nos meios de comunicação e usa de todos eles para evangelizar, né? Eu posso testemunhar isso. Então, o Alexandre Soares, ele fez uma pergunta até extensa aqui, mas eu queria só, esse finalzinho aqui, a opinião do senhor e do Oswaldo. Infelizmente, acho que vai ser a última pergunta nossa. Diz assim, até quando resistirá as grades televisivas que ainda prendem tendenciosamente seus espectadores? A convergência para a internet de todos os meios de informação é inevitável? Eu não sei se a convergência é inevitável. Eu acho que cada meio de comunicação ele vai manter a sua importância. Você vai dar um exemplo do livro, tá? Há uma tendência muito grande que esse livro de papel assim, ele acabe, a gente pegue ali, vamos ler tudo nos computadores, nos smartphones, né, nos tablets da vida e assim por diante. Mas acho que é inegável a gente deixar de ter esse produto, o livro, como é assim. Porque até muitas pessoas começaram a testar só aqui, para ler aqui os livros, e não gostaram, e voltaram, né, no papel, para o sucesso esperado, né? Não está tendo a evolução que se esperava. Porque não é a mesma coisa. Talvez até porque o tablet não deu certo, né? Todo mundo está usando smartphones, e para ler em smartphone, pelo amor de Deus, ninguém merece. E porque eu gosto de riscar, eu leio... Então, é uma dificuldade. O Oswaldo lembrando, por exemplo, da rádio. É muito bom ter rádio aqui no smartphone, é muito bom ter rádio no celular, você pode até assistir melhor, mas é bom ter o rádio no seu carro, é bom ter o rádio lá, o aparelhinho de rádio pequeno. A mulher que trabalha lá em casa não abre mão de ter ele de jeito nenhum e assim por diante. Eu creio que vai ajudar demais e tem ajudado realmente unir. Só acho que não vai convergir todos para as redes sociais, né? Eu acho que há uma interação, a interação das mídias, eu acredito muito nela, mas essa convergência simplesmente como essa vai suprir todos, eu acho que isso não vai ser o caminho, não. Quando surgiu a televisão, decretaram o final do rádio, né? Então, sim, é natural isso, mas a evolução está sendo tão grande que a gente, daqui a pouco, vão surgir outro, né? Ser melhor. Eu acho, é uma convergência, mas é uma comunhão também, né? A gente vai... Esse assunto daria um Trocando Ideias inteiro, só sobre essa pergunta aí, e talvez a gente não tenha resposta em 2 horas, 3 horas de programa. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, Trocando Ideias, né? Como sempre, quando o assunto é bom, os convidados são bons, aí ele rende, a gente fica, né? Está acabando. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui, olha, de Catanduva, do Rio de Janeiro, né, que estiverem participando conosco aqui no programa. Bem-vindos, venham sempre. Então, você em casa também que quer participar do programa Trocando Ideias, toda terça-feira, às 8h30, nós estamos aqui. Antes, se você quiser vir um pouquinho mais cedo, tem grupo de oração no Santuário do Pai das Misericórdias, às 19 horas, tá? Você vai para o grupo, depois vem para cá, e a gente daqui vai para o PHN, assim a gente vai ficando sempre aqui em atividade na Canção Nova. Eu encerro o nosso programa convidando vocês também para este final de semana. Quem quiser vir participar aqui, nós vamos ter o encontro Curar-se para Ser Feliz, né? 27 e 28 de agosto, com a presença do Padre Adriano Zandonal, Márcio Mendes, a Eliana Ribeiro e o show com Davidson Silva. Então, entre em contato conosco no 12 31 86 26 00. E nós temos uma ordenação temos domingo, uma ordenação né? Paralelo a 8 novos sacerdotes às 15 horas, aqui em Cachoeira Paulista, né? 8 novos sacerdotes da Canção Nova. Então, todos estão convidados e muito bem-vindos a presenciar desse momento maravilhoso aqui conosco. Obrigada, Oswaldo. Eu que agradeço, Padre. Alegria imensa. Que Deus nos dê a graça de continuarmos evangelizando através dos meios de comunicação. A você, o nosso abraço, e a gente se encontra aí na programação da Canção Nova e no próximo Trocando Ideias, se Deus quiser. Canção Nova
Inovaplay.com. Assine já!